Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, irmãos da Nação Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo do Maranhão, DDD 99, e o telefone 99152-0454, que é também o WhatsApp. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal para ajudar a divulgar esse trabalho. Passe o link desse vídeo para outras pessoas também, para que eles também tenham acesso e possam aprender juntamente conosco. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e também mais estudos escritos sobre a lição, então entre em contato conosco que eu envio para você gratuitamente em PDF e PowerPoint. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2023 nas revistas Betel Dominical Adultos com o tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Então estamos estudando sobre esses profetas menores porque escreveram menos, né? Profetas maiores são aqueles que escreveram mais. Então aqui os que escreveram menos, e nós estamos estudando o que eles escreveram sobre o arrependimento, sobre a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, e também o que eles escreveram sobre a esperança da salvação, sempre falando do Messias, da vinda de Jesus Cristo. O comentarista da Betel Editora deste trimestre é o pastor Antônio Paulo Antunes. Nós já estudamos a lição 1, mensagens proféticas, Deus continua falando. Vimos a lição 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. E hoje vamos estudar a lição de número 3, Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessa. Então vamos estudar aí sobre o profeta Joel, mais conhecido, por nós pentecostais, devido à profecia em Joel 2:28, falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Derramamento este que nós entendemos sendo em duas etapas. Então, a primeira etapa teve início no dia de Pentecostes, aí depois de Jesus morrer e ressuscitar, no 50º dia, Então desceu sobre os apóstolos línguas repartidas como que de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então isso aí foi a inauguração do batismo com o Espírito Santo, agora inaugurando a igreja cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, autorizada por Jesus para evangelizar, para dar testemunho da sua vida, morte e ressurreição. Então esta foi a primeira etapa e continua até hoje sendo derramado esse Espírito Santo sobre a igreja. E a segunda etapa é durante o milênio, que a palavra de Deus diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne. O livro de Joel basicamente está dividido em duas partes. A primeira parte, a praga dos gafanhotos e a comunidade, vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 17. E a segunda parte, a resposta do Senhor a Israel e às nações. Vai então do capítulo 2, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 21. Então na primeira parte, a praga dos gafanhotos e a comunidade, temos aí a praga dos gafanhotos, temos aí o chamado à lamentação, temos aí grande alarme, temos aí chamado ao arrependimento. Na segunda parte, a resposta do Senhor a Israel e às nações, temos aí compaixão pela comunidade, bênçãos para a comunidade, julgamento das nações e presença de Deus em Jerusalém. O grande destaque do livro está aí em Joel 2:28 e 29, que diz: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E nós vemos referência clara a isso em Atos, 2:16 a 18 e Atos 2:39,
que diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então veja que é fartamente apoiada essa doutrina que está contida no livro do profeta Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. É um derramamento contínuo em duas etapas. Primeira etapa para a igreja, segunda etapa para o milênio. Vamos ao texto áureo da lição, que está em Joel 1,14, que diz: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel 1,14. Então veja aí a importância, né, de um jejum. E nós vamos ver várias vezes na Bíblia sendo citado o jejum. Sempre o jejum acompanha o arrependimento de pecados. Veja, por exemplo, quando o profeta Jonas foi chamado a pregar em Nínive, e quando ele leva a mensagem, toda Nínive, as pessoas e também os animais, todos estavam então em jejum, e Deus viu que realmente eles estavam arrependidos, estavam temerosos de Deus, e Deus não os destruiu. E assim nós vamos ver por toda a Bíblia. Vamos ver lá o Acabe, né, por pior que tenha sido, quando também entrou num jejum, uma oração a Deus, Deus também o poupou. Veja bem, até os inimigos, Deus sempre olhou muito para o arrependimento acompanhado de um jejum. E aqui o profeta clama, conclama, decreta, convida, insiste, proclama, convida, né, todo Israel a entrar num jejum. Então é um dia de proibição. O jejum sempre tem a ver com comida, sempre tem a ver com abstinência de comida. Nós sabemos que tem gente que faz jejum aí de internet, tem gente que faz jejum de televisão, de computador, de celular, jejum de tanta coisa. Mas jejum tem a ver com deixar de comer. Então aqui o profeta diz para reunir os anciãos, quer dizer, os líderes de Israel, todos os moradores da terra, todos onde? Na casa do Senhor, e diz que eles deverão clamar ao Senhor. Só tinha esta possibilidade deles serem livres do juízo que estava vindo sobre eles, que estava decretado sobre eles. Verdade aplicada, o avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração. O avivamento é uma ação de Deus na igreja quando a situação da igreja está dificílima. É uma situação onde o mundo está em caos e a igreja precisa ser levantada, avivada para ajudar o mundo a sair do caos. Então a igreja fica sendo o quê? A solução, né? A igreja vai aparecer aí como asilo a todos. Então ali brilha a luz de Jesus Cristo. E então diz para quem está no caos: vinde a mim. Então venha com jejum, com oração, clamando. Como está escrito em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse se humilhar aí é exatamente jejuar. Então aí,
jejum, oração, clamor. E aí está contido o arrependimento de pecados, a conversão, uma mudança de vida, de atitude, um sincero arrependimento, um deixar a idolatria. Veja bem, talvez você fique perguntando, mas o povo jejuou, orou, e olha aí o que aconteceu com o Brasil. Mas o povo deixou a idolatria? Aquele que estava à frente de tudo deixou a idolatria? Não. Então é preciso conversão. Nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes apenas está acontecendo uma religiosidade, mas não uma conversão, não arrependimento de pecados. Tem que deixar a idolatria, senão Deus não pode chancelar. Não vai confirmar, não vai autenticar. Então o avivamento é uma resposta de Deus ao caos. Então é quando todo mundo está em alvoroço, é quando todo mundo está em pecados terríveis, descontrolado, é que a igreja se torna forte. Muitas vezes situações de grande perseguição da igreja é onde a igreja cresce, desenvolve. É onde a igreja vai orar, jejuar, clamar, buscar realmente o Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Vamos ver os textos de referência, Joel 2, 27 a 32. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então existe uma promessa de juízo, dia do Senhor, aí se referindo ao juízo de Deus sobre as nações, que nós podemos entender como o período da grande tribulação. Para a igreja, nós subimos antes, no arrebatamento da igreja, quando Jesus vem nos buscar. Então o mundo passará por um grande dia de juízo. Agora, o profeta Joel estava profetizando a respeito do juízo de Deus sobre Israel, que viria com a invasão da Babilônia, que os levaria cativos para a Babilônia. Então há uma advertência para o povo não se contaminar com os ídolos dos povos que viviam ali de Canaã. Há uma advertência para se converterem de todo o coração. E para eles o dia do Senhor ali era a invasão da Babilônia que viria logo a seguir. Então Deus chama todos ao arrependimento. Só há possibilidade de salvação quando há arrependimento de pecados. Nós estamos passando por um período difícil na igreja, onde nem a metade da igreja que se diz pentecostal serem batizados com o Espírito Santo. É um absurdo. Nunca houve um período pior do que esse que nós estamos vivendo. Nunca houve uma geração pior do que esta. Se gastam 4, 5 horas, no mínimo, no celular todos os dias, nos computadores, nas TVs, mas não acham tempo para ler a Bíblia e nem para orar. E não há um desejo pelo batismo com o Espírito Santo. Não há ensino, não há insistência sobre isso. Não há ministração sobre isso. Não há valorização do batismo com o Espírito Santo, que deveria ser uma exigência básica para quem, por exemplo, canta na igreja, quem toca um instrumento, quem limpa a igreja, para tudo na igreja. Tinha que ser a primeira coisa, a coisa básica, batismo com o Espírito Santo. Como os apóstolos fizeram no tempo de escolher diáconos para servirem às mesas. Exigiram que fossem cheios do Espírito Santo. Então é bíblico e deve ser exigido pela igreja em todas as posições eclesiásticas. Oremos para este revestimento do Espírito Santo, para essa nova retomada da valorização
do Espírito Santo e suas manifestações sobrenaturais. Aí o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo se tornando evidências na igreja, práticas da igreja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, olha, Senhor, para a situação da igreja nesses dias. Oh, Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Ajuda-nos a termos mais temor de Ti, a respeitarmos o Espírito Santo. Oh, Senhor, ensina-nos a buscarmos mais diligentemente o batismo com o Espírito Santo para todos e os dons do Espírito Santo em funcionamento na igreja para o bem comum. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesta lição nós vamos ter aí os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Joel. Subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. Subtópico 2, a invasão dos gafanhotos. Subtópico 3, a necessidade urgente de arrependimento. No tópico 2, a mensagem de Joel. No subtópico 1, o alerta do profeta. No subtópico 2, esperança em meio à catástrofe. Subtópico 3, o fruto do arrependimento. No tópico 3, Joel para hoje. Subtópico 1, arrependimento genuíno. Subtópico 2, santificação urgente. Subtópico 3, libertação e esperança. A introdução da lição diz: o arrependimento sincero e a mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. No livro do profeta Joel encontra-se esse chamado e, por isso, ele é conhecido como o profeta do avivamento. Então, sem o arrependimento, sem uma legítima conversão, que significa mudança de vida, não há como ter um avivamento. É preciso haver jejum, oração, estudo da Bíblia, evangelização e santificação para que aconteça um avivamento. Deus sempre quer trazer um avivamento à igreja, mas a igreja precisa se reunir buscando a Deus. Agora, sempre no sentido de arrependimento de pecados, de conversão legítima, de mudança de vida, aí de santificação, e a igreja deve estar em jejum, em muita oração e também em evangelização. Aí o avivamento vem para trazer poder para ser realizado esse evangelismo e para que a igreja toda seja beneficiada pelos dons do Espírito Santo em evidência, em plena operação. Vamos ao tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Joel. Joel profetizou uma época de grande devastação em toda a terra de Judá. O contexto histórico de Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente de uma destruidora praga de gafanhotos e de uma grande seca, como está em Joel 1. O povo ainda não havia atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. Então sabemos aí que o profeta Joel profetizou em Jerusalém e numa época difícil já, porque o povo era como que bêbados, nem percebiam que estavam vivendo contrariamente à palavra de Deus, estavam quebrando aliança com Deus. Então o profeta vê um juízo de Deus acontecendo, uma grande praga de gafanhotos, onde ele menciona as várias etapas desse gafanhoto, desde nascido até a idade adulta, destruindo todas as plantações. Então a parte rural de Israel foi totalmente destruída nessa época, e o profeta então fala que isso é um juízo de Deus sobre a nação. Já é uma preparação, Deus chamando a atenção do povo, dizendo para eles se arrependerem e prometendo que haveria um grande juízo. Então os juízos, eles começam a acontecer na época aí do profeta Joel e vai aumentando gradativamente. Deus vai castigando-os e eles não se arrependem e Deus castiga novamente. Então há de repente uma volta para Deus, um arrependimento, mas eles voltam de novo
a pecarem contra Deus, Deus envia juízo de novo, e o profeta Joel vai falando então sobre essa época, e também fala a respeito dos juízos dos países que vão invadir a parte norte, Israel, a parte sul, Judá. Fala também do tempo que serão levados cativos, a parte norte, invadida pelos assírios, são levados, então, espalhados pelas nações. Fala também da futura invasão da Babilônia contra Judá, que os leva cativos para a Babilônia. Também o profeta Joel fala sobre a grande tribulação. Então tem esse juízo, esse dia de Deus, dia do Senhor, antes para eles. Mas tem o dia do Senhor para todas as nações, reservados aí para a grande tribulação. E fala também sobre o milênio. Antes de começar o milênio, nós sabemos, tem aí a grande batalha do Armagedon. Então Jesus vai destruir as nações inimigas. Tópico 1, subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Joel significa o Senhor é Deus. Assim como outros, não há uma biografia nos textos bíblicos sobre o profeta. Ele era filho de Petuel, Joel 1:1. O evangelista Vadilon Ferreira, revista Betel Dominical, segundo trimestre de 1994, página 10, cita em seu comentário a possibilidade de Joel ter atuado a partir do tempo do rei Joás, segundo de Reis 12. Apesar da escassez de informações sobre Joel, no Novo Testamento o apóstolo Pedro faz uma referência à profecia dele, ratificando assim seu ministério, Atos 2, 16 a 17. Então o profeta Joel, o nome dele significa o Senhor é Deus, e há pouca coisa escrita sobre o profeta Joel. Então, como o livro também é bem pequeno, 3 capítulos apenas, pouco se sabe a respeito dele e também da época em que ele profetizou. Então, alguns aí situam no tempo do rei Joás, podendo ser ou não. Sabemos que o livro do profeta Joel é autenticado por Pedro, no dia que ele pregou ali, no dia que a igreja nasceu, cheia do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E Pedro, então, vai explicar que o batismo com o Espírito Santo, ele está profetizado no livro de Joel, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Pedro fala que não é só para eles, mas também para todos os que creem. A profecia imediata de Joel pode estar se referindo aí entre os anos 825 e 770 a.C., se referindo a uma invasão de Sisaque, rei do Egito, à parte sul de Israel, Judá. Também na época aí de Jorão, teve uma invasão dos Edomitas. Como ele não cita assim claramente nem os assírios e nem os babilônios, então não podemos deduzir que ele estava falando sobre isso, embora sempre um profeta possa estar falando a respeito de um período em que ele está vivendo e ao mesmo tempo Deus está revelando um período mais adiante, que é o que nós cremos. Então o profeta Joel pode ser que tenha vivido na época do rei Joás, até pegar um pouquinho do período aí do rei Uzias, nessa época aí que houve as profecias de Oséias e de Amós. No tópico 1, subtópico 2, a invasão dos gafanhotos. Nos dias de Joel, aconteceu grande destruição por uma praga de gafanhotos que devastou toda a plantação, deixando o povo na fome, miséria e seca. O gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais. Ele passa por 4 fases em sua vida, que são relatadas distintamente em Joel 1:4, como se fossem 4 tipos diferentes de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Então veja que o juízo de Deus veio sobre Israel. Não era tão anormal gafanhotos aparecerem vindos lá do Egito, trazidos pelos ventos. Então na época de Joel houve essa praga e pode ser que ele está citando aí as fases de crescimento do gafanhoto, como é que ele era chamado em cada fase, ou pode até ser também que ele estava citando 4 tipos de gafanhotos diferentes. Então aí tem o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Também temos que saber que não só do Egito vinham gafanhotos, mas também da Arábia. De vez em quando
Eles vinham lá do lado da Arábia, lá onde tinha o Monte Sinai, Monte Horebe, lá onde viveu Moisés, né? Terra de Midian. Então, ali também assopravam ventos e gafanhotos se levantavam e migravam. O certo é que Joel viu isto, foi revelado a ele que era aí vindo da parte de Deus, que era juízo de Deus sobre todo Israel. E aí incluía parte norte e parte sul. Tópico 1, subtópico 3, a necessidade urgente de arrependimento. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. O Senhor diz que todos, independentemente da idade, deveriam se arrepender. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Joel 2,16. Também deveriam guardar na memória como o pecado traz graves consequências à vida daqueles que insistem em sua prática sem responder ao chamado do Senhor para uma vida de santidade. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Joel 1,3. Então veja que Deus está conclamando que eles se arrependam, que eles jejuem todos, aí é todos. Veja, lá quando o profeta Jonas transmitiu a mensagem de Deus a Nínive, até os animais jejuaram. Todos, foram todos. Crianças, mulheres, idosos, jovens, animais, todos estavam em jejum. Aqui também, Deus está dizendo para eles, conclamem um jejum coletivo. Então, todos deveriam estar em jejum, orando, todos estariam, então, clamando a Deus por misericórdia, todos deveriam se arrepender realmente, de coração realmente, independentemente, não é arrependimento geral, é individual, cada um deveria se arrepender e falar com Deus, para que houvesse, então, o transformar do juízo em bênção. Então é como se Deus estivesse dizendo, quem está no controle sou eu. E eu estou trazendo juízo, mas virá juízo muito pior do que este, muito mais devastador do que este. Então Deus chama a atenção deles, para que eles freiem o pecado quando está começando, porque Deus já sabe que eles vão acelerar isso, não vão se arrepender e ainda vão cada dia piorarem mais, cada dia se atolarem mais na idolatria. Tópico 2, a mensagem de Joel. A singularidade da mensagem do profeta é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhotos. Sua mensagem se destinava tanto à liderança quanto aos moradores da terra. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento, jejum, a conversão e a contrição. Então veja que todos que soubessem desta profecia de Joel deveriam então entrar no jejum, em oração, no clamor, na contrição, no arrependimento de pecados, sincero realmente. Cada pessoa que ouvisse falar sobre isto. Isso não importava nem se era só aí a parte de baixo ali Judá, a parte de cima Israel, mas todas as pessoas do mundo inteiro, porque Joel fala a todas as nações. E Joel cita várias nações que sofrerão o juízo de Deus. E aí está incluído, né? Tiro e Sidom, que hoje ali é o Líbano, né? Eles depois foram invadidos. Tanto foram invadidos por Alexandre o Grande, quanto também foram invadidos por Epifânio. Então, eles sofreram duros castigos de Deus, porque maltrataram o povo de Deus. Tópico 2, subtópico 1, o alerta do profeta. Na cultura daquele tempo, qualquer sinal de desordem na natureza era entendido como castigo de Deus. Inundações, gafanhotos, granizos, eclipses, secas, etc. Esses sinais provocavam reflexões e um convite para um ajuste naquilo que desagradava ao Senhor. Nos 2 primeiros capítulos do livro de Joel, percebe-se um cântico triste. Apesar disso, Joel descreve que o país
Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Joel 1,18. Tal é a tristeza que todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Joel 1,12. Mas, em seguida, faz um apelo à conversão. Será que, ao olhar para o país devastado, aquele povo vai reconhecer que precisa se voltar para o Senhor? Então, no tempo do profeta Joel, o povo tinha mais consciência de Deus do que temos hoje. Qualquer coisa que acontecesse de anormal, todos já sabiam que vinha de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. Então, veja bem, hoje nós vemos aí catástrofes acontecerem e a gente, vamos dizer assim no palavreado nosso, a gente nem se manca, nem vê que pode acontecer conosco e que essas coisas estão acontecendo devido ao pecado que está lastrado no mundo. Então Deus libera que haja aí catástrofes, coisas terríveis. Muita gente morre, mas são castigos, avisos de Deus para o que está para acontecer. Então Jesus está chegando para buscar a igreja e depois o mundo entrará na grande tribulação. E aí os juízos de Deus serão derramados sobre todos os habitantes da terra. Então Deus vai enviando avisos, são alertas de Deus contra o pecado que tem se alastrado cada dia mais. Então, o que a igreja está esperando? A igreja está esperando um grande avivamento, porque o avivamento é a resposta de Deus ao caos. É a resposta de Deus a uma situação que não tem mais jeito, as pessoas estão atoladas no pecado. Então a igreja não está mais desejando estar no mundo, a igreja quer ir embora. Então vem um avivamento para Deus confirmar que está presente entre o seu povo e que está abençoando o seu povo, que está todo o tempo atuante para que o seu povo prevaleça sobre tudo isso. Veja que Joel fala da vergonha dos próprios sacerdotes, dos levitas, todos que ofereciam a Deus algum sacrifício no templo, eles não tinham o que oferecer. As coisas que eles ofereciam estavam em falta, devido aos gafanhotos acabarem com tudo. Então, como não tinha alimento, também o próprio gado estava morrendo de fome. Tudo estava faltando. Já não tinham mais o que oferecer a Deus. Imagine, nem prestar o sacrifício que eles estavam acostumados a prestarem. Não podiam fazer mais isto. E ele fala dos lavradores, dos agricultores, fala de todos aqueles que sobrevivem da produção do campo, que agora não tem mais nada, tudo comido por gafanhotos. E Joel então se vira para os sacerdotes, os líderes religiosos. É como se ele estivesse dizendo: o que é que vocês estão fazendo? Por que vocês já não entraram no jejum, numa oração, numa busca, num clamor a Deus, buscando o favor de Deus, a solução em Deus? Então, ele conclama os sacerdotes: vão, jejuem, orem, clamem, gritem, uivem, façam barulho, estejam diante de Deus aí pedindo em favor da nação. Então, ou o povo se arrependia e entrava aí no jejum, na oração, clamor, ou então Deus continuaria com o juízo, enviaria outros juízos piores ainda. Tópico 2 sobre o tópico 2, esperança em meio à catástrofe. A segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança, o derramamento do Espírito Santo. Depois de toda aquela desolação, a consolação do Senhor chegará. O Novo Testamento ratifica estes versículos ao se referir ao Pentecostes, Atos 2, 16 a 21. E a presença e ação do Espírito Santo resulta em profecias, sonhos, visões, modos próprios do agir de Deus no Antigo Testamento. Infelizmente, não há o devido arrependimento do povo, mas Deus fala do futuro, Deus fala de bênçãos futuras, do derramamento do Espírito Santo sobre todo o seu povo. Então ele fala se referindo para os judeus aí na época do milênio, quando Jesus governará sobre Israel.
Para nós, a igreja, então, começou no dia de Pentecostes. Naquela época, alguns judeus, né, se converteram, aí dentre eles os primeiros foram os apóstolos, né? Então eles também receberam essa primeira parte do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, primeiro a igreja. Nós vemos que a igreja começou, então, estritamente com os judeus, depois os gentios, depois quase judeu nenhum, e praticamente só os gentios hoje fazem parte da igreja. Mas haverá o tempo em que os judeus estarão então sendo governados pelo próprio Jesus Cristo, que é durante o milênio, e o Espírito Santo será derramado sobre todos, pelo que nós vemos aí das profecias, né, principalmente em livro de Isaías, até sobre os animais será derramado. Tópico 2, tópico 3, o fruto do arrependimento. O arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que veio em consequência do erro em alegria. Salmos 51, 17. Em Joel, Deus se compadece e promete alívio sobre a nação. O Senhor teve misericórdia do seu povo e para honrá-lo mostra o seu zelo. Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo e deles sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações. Joel 2,19. O Senhor restauraria as colheitas devoradas pelos gafanhotos e o povo seria suprido em suas necessidades básicas. Isso os levaria a reconhecer a soberania e o poder de Deus, e todos saberiam que Deus estava no meio do povo de Israel. Joel 2, 21 a 22, 25 e 27. Então veja, aconteceu o que sempre aconteceu com o povo de Israel. Houve um parcial arrependimento, houve um jejum, clamor, uma oração, embora eles não tivessem se convertido realmente, embora fosse um arrependimento temporário, porque eles voltariam ao pecado e cada dia piorariam mais ainda. Isso aí então foi uma constante. Se arrependiam, pediam perdão, Deus os abençoava. Então, dava colheitas abundantes, né? E eles estavam felizes, alegres, prestavam culto a Deus, está tudo bem. Aí voltavam ao pecado e Deus enviava os juízos de novo. Até que a parte norte, né, Israel foi levada toda cativa pelos assírios, espalhados entre as nações, e a parte sul, Judá, a Babilônia invadiu, né, botou fogo em tudo, destruiu o templo, a cidade, levou os cativos para a Babilônia. Então Deus queria um legítimo arrependimento, mas eles não foram capazes de fazer isto. Se arrependiam, mas com o coração insincero, ou seja, a intenção era de voltar a pecar. Então é o quê? É um arrependimento falso, não é de coração. É aquele arrependimento que a pessoa se arrepende porque foi pego no pecado. E aí está pensando já em continuar no pecado. Veja aí, as pessoas que vivem no adultério, então tem a Santa Ceia, aí nesse dia eles se arrependem, realmente tem um arrependimento. Só que vão para casa continuar o mesmo adultério de novo. Então é um falso arrependimento, na verdade. E Deus não tolera isso. Ele quer um legítimo arrependimento. Então quando ele fala para eles, olha, não rasguem as suas vestes, eu quero que vocês rasguem o coração, porque veste é exterior, isso é um arrependimento falso, na verdade. Alguém pode rasgar suas vestes diante de Deus, dizendo que está muito arrependido e tal, mas não ter o legítimo arrependimento. Então Deus está exigindo deles o legítimo arrependimento, o verdadeiro arrependimento, que significa deixar definitivamente o pecado, ser radical quanto ao pecado. Vamos ao tópico 3, Joel para hoje. A mensagem do profeta é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. É preciso ter em mente que quando o termo últimos tempos é usado na Bíblia, tem uma conotação de esperança. Trata-se da vitória final de Deus.
Então, quando o povo se arrepende realmente, um arrependimento sincero, ou seja, nós chamamos de conversão, né? Então, quando há essa legítima conversão, aí Deus se agrada e Deus traz bênçãos. Então, no nosso caso, é quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, cremos nesta pregação, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós nos arrependemos imediatamente do pecado. Estamos morrendo para a vida velha, para a semente do pecado, para a descendência de Adão. Estamos nascendo de novo, agora no reino de Deus, agora como filhos de Deus, agora como irmãos de Jesus Cristo, da família de Deus. Então agora nós vencemos o pecado. Nós podemos lutar e vencer sempre, porque temos a partir de agora o Espírito Santo morando em nós. Ele está conosco e está em nós. Então, quando a Bíblia fala em últimos tempos, últimos dias, para nós é os dias que nós estamos neles, estamos vivendo esses últimos dias. Estamos esperando Jesus vir nos buscar a qualquer momento. Para o profeta Joel, Deus revela então que está vindo juízos grandes. Ao invés de gafanhotos, já vem exércitos que vão invadir tanto a parte norte, Israel, quanto a parte sul, Judá, e vão destruir tudo. Então ele está se referindo às guerras que haverão próximas, mas também à vinda dos assírios para levar a parte norte cativa e a vinda dos babilônios, que vai invadir a parte sul, Judá, e vai levá-los cativos. Mas há sempre uma saída. A porta está entreaberta. Deus está dizendo: entrem, se arrependam realmente e vocês receberão bênção. O juízo não virá se vocês se arrependerem legitimamente. Então o profeta Joel convida todos, venham para a casa do Senhor, todos em jejum, em oração, em pranto, em clamor a Deus, com legítimo arrependimento. Tópico 3, tópico 2, santificação urgente. A falta de santidade emperra, amarra e desacredita a igreja. Quando o povo de Deus despreza a santidade e passa a amar o mundo, se torna o maior impedimento para a ação de Deus na história. Nada pior do que uma pessoa que se diz cristão viver uma vida mundana e compactuada com o pecado. A falta de santidade tem sido um grande impedimento para o avivamento. A palavra de Deus é clara: e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Joel 2,13. Então veja, nós estamos vivendo uma época dificílima, né? Na igreja. Nunca houve uma geração pior do que essa. Nunca houve uma geração tão sem santidade. Nunca houve uma geração tão sem Bíblia, sem estudo da Bíblia. Leio muitos livros, mas Bíblia, muito pouco. Oração, quase nenhuma. Jejum, praticamente nem existe. A evangelização, cada dia diminui mais. Então, é uma geração triste. Nunca houve pior do que esta. A ponto de a igreja hoje não ter, olha, eu sou muito otimista, eu estou falando assim 50%. A ponto de a igreja não ter hoje 50% dos seus membros batizados com o Espírito Santo. E olha que eu estou sendo muito, mas muito otimista. Nunca foi assim. Nunca foi tão triste a situação da igreja quanto é agora. Então é preciso haver o quê? Santificação, que é separação para Deus. Tem que a igreja se separar do mundo. A igreja está comprometida com o mundo. As pessoas sabem tudo de futebol, sabem tudo de novela, sabem tudo de política, mas deixam a desejar muito sobre as coisas espirituais. Entendem muito de celular, de computador, de redes sociais. Muito.
mas de Deus, da intimidade com Deus, pouquíssimo. Entendem muito, estão unidos à ciência, à cultura, estão super modernos, mas tudo acompanhando o mundo, amando o mundo e o que tem no mundo. Enquanto a Bíblia diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. E a Bíblia diz, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então o profeta aqui cobra um verdadeiro arrependimento. Deus está dizendo para ele, fale com o povo para jejuar, orar, clamar, buscar ao Senhor, se separar para o Senhor, ter uma vida santa, irrepreensível. Então Deus quer abençoar, mas precisa que o povo se converta realmente. Tópico 3, subtópico 3, libertação e esperança. A mensagem de Joel é atemporal e alcança todas as gerações, confrontando-as com seu modo de viver, ao mesmo tempo em que apresenta a solução baseada em arrependimento e mudança. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Joel 2,12. Sua mensagem traz alento e esperança aos corações que se encontram presos a um cenário de destruição, pecado e afastamento do Senhor. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Joel 3,16. Então veja que essa mensagem do profeta Joel é atemporal, ou seja, não tem um tempo definido. Ela serve para os tempos do profeta Joel e serve para todos os tempos posteriores até chegar ao nosso tempo. Então é sempre assim que Deus está dizendo, convertei-vos a mim. De que maneira nós vamos converter-nos ao Senhor? Está dizendo claramente, olha aí, jejum, oração, arrependimento. Ele fala de pranto, de clamor, de legítimo arrependimento. Não existe avivamento sem isto. As pessoas estão pensando que avivamento é brincadeira. Lá um bando de jovens se reuniram lá, começaram a cantar, aí o povo pensa que é avivamento. Não, avivamento é situação de muito jejum, muita oração, muita humilhação diante de Deus, de muito arrependimento de pecados, de muita santificação e evangelização. Então, olha, Deus quer derramar o Espírito Santo em abundância. Deus quer nos usar nos seus dons maravilhosos do Espírito Santo. Jesus quer curar a todos, quer libertar a todos, quer batizar a todos com o Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus. Deus só tem coisas boas para nós. Mas é preciso haver conversão legítima. Conclusão. Apesar do atual cenário da sociedade pós-moderna, a igreja deve continuar firme em seu propósito, pregando o evangelho que confronta os homens em seus pecados e anunciando a esperança que há em Jesus. Então estamos vivendo a pós-modernidade, onde as pessoas têm se declarado cristãos, mas não têm demonstrado uma legítima conversão. Então, o que é preciso fazer? É preciso que nós ensinemos, preguemos, que nós orientemos, então, principalmente aqueles que já têm aí, uma idade maior, que já passaram por experiências, já viram a igreja de uma outra maneira, viveram uma época melhor. Então, devemos pregar, ensinar, insistir com essa geração, para que eles ainda possam se arrepender corretamente, viver uma vida santa e irrepreensível, que possam trabalhar legitimamente para Deus nas conversões das pessoas, mas as conversões através da pregação do Evangelho, do legítimo Evangelho, através da demonstração do poder de Deus real, não invenções ou imitações. Então é preciso que haja um despertamento na igreja. E isso só acontece com jejum, oração, pranto, santificação, evangelização.
de um grande arrependimento. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo como homem, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, levou sobre ele, morreu em nosso lugar naquela cruz, deu a vida por nós, morreu a nossa morte. Mas ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, está hoje à direita do Pai intercedendo por nós. Você crê nisso? Você recebe a salvação agora. É preciso que você creia nisso e que você agora peça perdão a Deus pelos seus pecados e entregue totalmente sua vida a Deus. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora, Senhor, se achegam a Ti. Eles estão arrependidos dos seus pecados, estão se convertendo a Ti, Senhor. Estão agora pedindo perdão. Oh, remirasa, grata luz tremidare. Seja grato a Deus, seja grato a Deus. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar vida, vida eterna, vida e abundância. Receba a salvação, receba o Espírito Santo. Você agora é filho de Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, escreve seus nomes no livro da vida, abençoa essas vidas, guarda-os, protege-os, livra-os de todo mal. Ajuda-os a encontrarem a Tua palavra como companheira de todos os dias. Ajuda-os a reconhecer o Espírito Santo no interior deles como um amigo íntimo. Ajuda-os a ter certeza da salvação e sempre se lembrarem que Jesus Cristo está vivo, está conosco todo o tempo. Oh, Pai, que eles possam Te reconhecer como o Pai que os ama, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, vai saindo agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora. Em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça de dar um like, de se inscrever em nosso canal, divulgar esse vídeo para os outros. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e receber mais estudos escritos, temos bastante estudos escritos sobre a lição. Então, entre em contato comigo por esse telefone, 99991520454, que é meu WhatsApp também, e eu envio para você gratuitamente em PDF e em PowerPoint. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe e a paz do Senhor.